CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas mais 3 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta quinta-feira, hoje dia 11 de maio de 2023, vamos juntos até o meio-dia, repercutindo muito do que aconteceu na rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ontem, hoje mais jogos. O Palmeiras cada vez sendo mais Palmeiras, que coisa, hein? Os meninos da Vila, edição número 472.225, aparecendo de novo. Impressionante, né? Como o Santos tem garotos criados na base que servem para o profissional. O problema, às vezes, são os cabeças de bagre que jogam com os meninos da Vila. Esse que é o grande problema lá do Santos. E, claro, a preparação de Guarani e Ponte Preta para os jogos do final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente começa exatamente com a manchete da Macaca. Ponte Preta, Júlio Nascimento. Bom dia, Julião. Tudo bem, né, Pio? Bom dia para você, para todo mundo nos acompanhando aqui no CBN Esportes. A Ponte vai jogar contra o Londrina. Também vem passando aí por mudanças no comando técnico. Alexandre Galo foi demitido depois de um início ruim. Edson Vieira, muito conhecido no Tubarão, será o comandante. Do lado da Macaca, o técnico Felipe Moreira vai promover mudanças na equipe, mas pode contar com os reforços de Fábio Sanches e Elvis, que iniciaram a transição. Daqui a pouco a gente atualiza o boletim médico envolvendo o Giancarlo. As notícias, infelizmente, não são boas. O jogador só deve voltar aos gramados mesmo em 2024, Pio. E que era algo que, pela imagem que a gente via, já dava para imaginar, infelizmente, né, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, o ouvinte CBN. Triste, né, esta situação do Jean, já passou por algo parecido ainda na base, né, naquela transição base profissional, e é muito triste, né, e é uma lesão, a cena é muito forte, porque o cara tá sozinho ali, a bola tava longe lá, de repente ele pisa em falso e acaba aí tendo esse problema no joelho. É triste demais. Ontem também acompanhando Fluminense e Cruzeiro, espero, ainda os exames não saíram, mas espero que não seja nada grave com o Alexander do Fluminense. O Alisson caiu em cima da perna dele, cara, terrível, a imagem é muito forte também. Espero que tenha sido só o trauma ali mesmo, do que necessitar de cirurgia, algo grave, porque para jogador de futebol, cara, a gente tá, né, muita gente aí condenando muitos deles em virtude de tudo que está acontecendo. Mas os verdadeiros atletas que não se corrompem, tal, é uma profissão dura, difícil, cara. E a lesão atrapalha demais o andamento da carreira. Ainda mais quando é jovem, né? Nossa, pô, o Jean tem o quê? 20 anos, 20, 21 no máximo. Duas lesões, né? Duas lesões graves no joelho. E temos vários exemplos, né? O Paulo Henrique Ganso, que hoje gasta bola, joga bonito. Nossa. Teve a carreira assim atrapalhada, né? Por exemplo, num nível europeu, por exemplo, em virtude de muitas lesões no joelho. Isso arrebenta jogador, tá louco. Paulo Henrique Ganso, que Nossa, ontem, tá louco. E a gente vai trazer durante o CBN Esportes as informações dos clubes do Rio. Nossa. Com o nosso Vitor Lessa. Como pensa na frente? Né, Carlão, os passes foram 2, né? Porque o primeiro a zaga tenta tirar, volta pra ele dá o passe. Nossa. No segundo gol do Fluminense. Cara, aliás, o raciocínio dele, Pio, assim, o raciocínio dele é perfeito. Ele pode errar. De repente ele quer fazer uma inversão, claro. O chute não sai a contento, mas a intenção é perfeita. Como pensa o jogo, como tá lá na frente, tá louco, é demais, sensacional. Por falar em jogar bonito, o Palmeiras ontem mais uma vez atropelou, dessa vez o Grêmio. O destaque do Verdão com o Guilherme Pradella. No duelo contra o Grêmio na noite desta quarta-feira no Palestra Itália, frente a pouco mais de 37 mil palestrinos, o Verdão deu show. Vitória por 4-1 para cima do Grêmio. Gols marcados 2 vezes por Rafael Veiga, Luan e Mike.
O gol gremista foi de Bitelo, ainda no primeiro tempo. Podemos dizer a Milton Jung que está em Campinas nesta quinta-feira para não ficar preocupado, porque a derrota foi para o Palmeiras e o Palmeiras está voando, Carlão. O Palmeiras está voando, mas a vitória do Palmeiras é normal, mas olha, a postura do Grêmio, a postura do Grêmio não foi legal. Tudo bem que conseguiu um empate, aliás, um golaço do Bitelo, mas um time como o Grêmio, uma camisa multicampeã, não pode se acovardar da maneira como se acovardou no Allianz Parque. Acho que o Palmeiras até venceria pela qualidade, pelo momento, mas venceria assim, brigando, lutando, porque ontem eu senti um Grêmio muito frágil, vitória merecida do Palmeiras, mas um Grêmio que aceitou, e isso não combina com a tradição gremista. E ontem os meninos da Vila surgiram ou apareceram com metade do primeiro tempo. O Santos já estava resolvendo a situação. Destaque do Peixe com Bruno Faria. O Santos conquistou a segunda vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, jogando em casa contra o Bahia. O triunfo por 3-0 foi construído principalmente pela qualidade dos meninos da Vila. David, de apenas 17 anos, fez o seu segundo jogo como titular, apenas o quinto pelo profissional, e deixou o primeiro da partida. Como eles aparecem, né, Carlão? Legal, né? Legal. O Santos precisa dar um upgrade. Ontem venceu o Bahia, venceu bem, 3-0. Ângelo ganhando confiança, treinando exaustivamente finalização e está surtindo efeito. Menino David com muita qualidade, muita personalidade. Vamos ver. Quem sabe, né? A partir da vitória sobre o Bahia, o Santos pode ter aí um outro caminho no Campeonato Brasileiro. E agora o destaque do Guarani. Hoje, até foi no Facebook do nosso amigo Lucas Leme. Eu vi uma foto do brinco. Que coisa linda, hein, Júlio Nascimento? Apaixonante. Eu vou falar uma coisa pra você. O gramado do Brincão tá ficando maravilhoso. Tá parecendo um jardim de inverno. Aliás, foi o tema do café. Hoje pago pelo André Berenguel. Porque o assunto hoje era Guarani. André Berenguel, um bugrino de 4 costados. Então hoje ele pagou o café. Mas que colírio para os olhos aquele gramado. Que coisa linda. Parece um desenho, parece uma arte feita no Photoshop, Júlio Nascimento. Pois é, eu tenho mais uma boa notícia, aliás, trazida em primeira mão pelo nosso amigo Marcos Ortiz. O Guarani está finalizando uma negociação para trocar o sistema de iluminação, que era um pedido não só da imprensa, muito antigo, mas também do torcedor. Os jogos noturnos do Brinco, né? Às vezes gera uma dificuldade por conta da iluminação atual, mas isso deve ser resolvido. O Guarani nos próximos meses aí deve também trocar o sistema de iluminação, e as reformas no Brinco não devem parar aí. Então são mudanças de estrutura que a nova gestão trata como prioridade neste momento, a começar pelo gramado, que vai estrear neste sabadão, né, Pio, contra o Sampaio Corrêa. E claro, muita gente também é ansiosa para saber se há alguma atualização na situação envolvendo o Diego Porfírio. Ontem, o lateral do Bugre foi citado por alguns apostadores, né, que teriam entrado em contato com ele. Foi apenas uma citação, não há uma denúncia neste momento. O Guarani diz que não vai se pronunciar sobre o caso, está tratando internamente com o Diego Porfírio e aguarda aí desdobramentos para saber se vai precisar ou não tomar alguma atitude, mas por enquanto se trata apenas de uma citação. O Guarani adota muita cautela nessa situação, porque tudo que tem envolvido esse escândalo de manipulação de resultados e cartões no futebol tem gerado uma repercussão muito grande. Então, a cautela é a palavra neste momento, pelo menos, para tratar essa situação com o Diego Porfírio, viu, Peu? Quando ele ainda era jogador do Coxa, né, Julião? Exatamente, foi no ano passado, né? Ele é citado como jogador do Coritiba, e os outros jogadores que foram citados nessa conversa já foram afastados, inclusive o Aleph Manga, o Diego Porfírio por estar no Guarani. Por enquanto o Bugre está esperando aí desdobramentos e diz que está tratando internamente, mas que não vai se pronunciar publicamente sobre essa situação. É uma situação realmente muito triste, que a gente vai falar um pouco mais, mas em relação às boas notícias, essa da troca da iluminação é maravilhosa, Carlão, porque me lembro, a última vez que Guarani e Ponte fizeram uma melhora na iluminação,
já tem mais de 15, já tem uns 15 anos quase, quando fizeram uma parceria com a CPFL ainda na época e tal, e aí trocaram ali a iluminação. Faz muito tempo e tá muito escuro, Carlão. Tá muito escuro, nós falávamos isso, né? Aliás, a gente brinca, né? Mas realmente apaixonante de verdade. Muito lindo o gramado do Brinco de Ouro. Parabéns à diretoria. Isso envolve qualidade no jogo, né? Um gramado que parece uma mesa de sinuca. E outra coisa é a iluminação. Pelo menos a grosso modo aqui. Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli, São Januário é uma boate. E o tal do Nabi Abichedi, meu Deus do céu, e esse me causa mais espanto, porque dos 4 clubes que nós citamos aqui, o Bragantino é o mais rico, né, por motivos óbvios, e é impressionante como a iluminação do Nabi Abichedi, o ex-Marcelo Stefani, é muito complicado. Mas o Brinco de Ouro agora com um gramado perfeito, daqui a pouco tem uma iluminação nova, aí vai ficar maravilhoso para a prática do futebol e, claro, para o torcedor acompanhar as vitórias, os triunfos do Guarani Futebol Clube. Maravilha. Acho que eu tô de verde hoje, eu tô meio poético, né, Rafael Carlão? Eu acho que você tá preparado e pronto já para comandar os comentários na vitória do Bugre diante do Sampaio Corrêa no sábado. Sabe que eu coloquei assim para homenagear o Palmeiras, que hoje curte esta quinta-feira na liderança do Brasileirão, Sim. pelo menos até a hora do jogo do Botafogo. Mas eu vou mudar. Hoje o meu verde é em homenagem ao novo gramado do Brinco de Ouro da Vez. Mas eu acho, e aí já dando destaque do Corinthians, eu acho que o Palmeiras vai continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem timão contra o Botafogo, se vencer, volta à liderança do campeonato. Mas eu não sei, tô achando que o Newton Santos hoje será palco do Alvinegro Paulista, viu, Carlão? Seria bom pro Luxemburgo, Pilco. O Luxemburgo ainda não venceu, né, no comando do Corinthians, 2 jogos, um empate, uma derrota, né, ou uma derrota na Libertadores e um empate pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, pela classificação, o Botafogo é o favorito, mas Corinthians é Corinthians. Vai precisar mudar muito, né, o modo de jogar, a postura dos atletas para vencer um Botafogo que está ali empenhado, né, está mobilizado, mas parada dura lá no Rio de Janeiro. Ô, Julião, eu fico imaginando o seguinte, quando o Luxemburgo veio, o pessoal falou assim, Vanderlei, a gente quer você, mas só você. Mais ninguém, a gente já tem o nosso staff aqui, já tá todo mundo aqui, a gente quer você. Ele, não, claro, eu vou. Aí, primeiros dias ele já falou pra diretoria, talvez a gente tenha que trazer um ou outro. E agora a patota, eu tenho certeza que daqui a um mês estará toda lá em Itaquera, viu, Julião? Começar pela preparação física, né, que era uma das prioridades aí, né, já com mudanças. Tem, aí tudo bem, né, os auxiliares fixos eu concordo com a mudança, porque o Corinthians tinha o comando do Lázaro, tinha o Luciano Dias e o Thiago corrigiu o sobrenome do Luciano Dias, perdão, Luciano. Tinha o Luciano Dias também no comando e o Largue, né, que foi técnico do Atlético Mineiro, então eram estilos muito, muito distintos um dos outros, né, Pio? Então, assim, tava sendo difícil compreender qual que era a estratégia do Corinthians, então acho que tem que padronizar um pouco a filosofia, até o Danilo deve ser efetivado aí como auxiliar fixo, além do Lázaro. Eu acho que eu tô com você nessa, aos pouquinhos o Luxemburgo vai dando as cartas e a comissão técnica vai mudar bastante também. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro uma vez, cara, no auge do Vanderlei Luxemburgo, né, que ele era o treinador, tem muita capacidade, mas teve o tempo de glória, né, era o Abel Ferreira, só dava Vanderlei Luxemburgo, e ele treinava o Santos. E eu era muito fã do Dodô, cara. Até, né, poxa, golaço. Aí o Santos veio jogar contra a Ponte. Antigamente a delegação visitante colocava o ônibus na frente do estádio Moisés Lucarelli, né? Hoje é diferente, hoje é lá na cabeceira da linha do trem. Eu fiquei esperando o Santos chegar e tal. Cara, não é mentira. Chegou a delegação, o time do Santos, o staff, comissão técnica, não sei o quê, 2 ônibus, cara. 2. O ônibus da delegação e um ônibus só de comissão técnica. Pelo amor de Deus. Eu falei, não é possível. Aí o mestre Lucha, que era o comandante. Onde ele levava um time inteiro. No auge dele era complicado. Era bom demais. E agora os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. E um detalhe só do Luxemburgo, o Antônio Melo já voltou, né? O Antônio Melo
fiel escudeiro de Luxemburgo, já está no timão para auxiliar na preparação física, né, Pio? Mas vamos mais de Campeonato Brasileiro. Ontem o Atlético Paranaense derrotou o Internacional no Beira-Rio e o dirigente do Internacional fala em clima horrível no clube, cobra jogadores, mas garante, por enquanto, a permanência do técnico Mano Menezes. O Flamengo bateu o Goiás ontem por 2-0, mas viu um alvo ser negociado com outra equipe. Pretendido pelo Flamengo, o volante Matheus Uribe, do Porto, acerta com o Al Saad do Catar. O colombiano vai ganhar cerca de 19 milhões de reais por temporada e assinou por 3 anos. E hoje tem jogão, viu, Pio? Tem jogão no futebol internacional, jogão na Europa. Após duelos da Champions League, hoje é dia das semifinais da Liga Europa. A Roma recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha e a Juventus, já na outra semifinal, encara o Sevilha em Turim. São as partidas de ida da semifinal da Liga Europa. As partidas de volta serão na semana que vem, viu, Pio? Boa, Fábio Chaib, no ar o nosso CBN Esportes. Mande sua mensagem, sua participação pro 19991869070, o nosso WhatsApp. Já tem muita participação chegando aqui, ó. Bom dia, Pio. O Renato falou que com os jogadores que o Flamengo tem, ele seria campeão de tudo. Acho que com o técnico que o Palmeiras, o Grêmio ganharia todos os campeonatos. Não deu pra entender muito aqui, ô José Carlos. Acho que ele tá querendo dizer o seguinte, que o Renato citou, né, o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que se ele tivesse o Flamengo na mão, ele seria campeão de tudo. E aí, acho que o José tá dizendo aqui, que se o técnico do Grêmio fosse o Abel Ferreira, ganharia todos os campeonatos. Não sei, não deu pra entender muito aqui, viu, meu amigo? Manda qualquer coisa melhor a mensagem aqui pra gente ler certinho. Bom dia, Pio, toda a equipe da CBN Campinas, aqui no condomínio Jatibela, ligado na CBN e feliz com o Palmeiras, gigante demais, meu Deus do céu, como tá gigante esse Verdão e como tá ganhando esse Palmeiras, ganha fácil, ganha tudo. Derivaldo Souza mandou a mensagem. youtube.com/CBN Campinas, também o nosso chat está à sua disposição. Os trabalhos técnicos são de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Trânsito. 11h23, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís.
Muito bom dia para você, Rafa, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos falar ali da região do centro, Rafa. Tem trânsito carregado pela Avenida Senador Saraiva, pela pista da direita, desde a Rua General Osório até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Moraes Salles. Outro ponto carregado é ali no começo da Avenida Benjamin Constant, chegando ali na Avenida Andrade Neves, motorista perde tempo por lá. No restante da via, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Andrade Neves, a lentidão somente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, são boas as condições. Pela Avenida Barão de Itapura, motorista não encontra dificuldades. As pistas seguem livres. A Avenida Brasil ainda tem ponto de obras. Mesmo assim, o motorista segue tranquilo, sentido centro e sentido Vila Nova. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. (11h24), rapidamente a gente vai falar dos clubes do Rio, porque, meu Deus, o que jogou o Fluminense ontem, coisa impressionante. Mas tem algumas participações aqui que estão falando sobre a iluminação lá do Brinco, né? Aí tem uma do JP Moraes, ele diz o seguinte: boa tarde, amigos da CBN, não estou entendendo. Reforma no gramado, troca de iluminação e a nova arena, vão levar tudo pra lá quando ficar pronta? É que aquela história, né? A nova arena, eu não ponho menos de 3 anos. 3, 4 anos, quer dizer, não dá. É isso, né, Julião? Não dá pra imaginar. Mas algumas coisas dá pra levar, né? A informação que nós temos ainda de bastidores, ainda não confirmada pelo Guarani, é que o novo sistema vai ser usado com LEDs. Nesse caso, é um material reutilizável para uma futura arena, por exemplo. Isso não seria um empecilho para o Guarani atualizar os equipamentos, não. E eu tô contigo, acho que a arena é um papo ainda de mais anos. O Guarani tem buscado aí modernização na gestão, mas eu ainda acho que é um trâmite que leva um tempo ainda, né, Pio? Não dá pra falar, não, como vai ter arena, não vamos fazer. Ixi, tem tempo ainda. Agora essa aqui é boa demais, ó. Bom dia. Sobre a iluminação do Brinco, tá complicado mesmo. E essa bola azul, com a Fúria atrás do gol ainda, eu não consigo enxergar nada. Você imagina, a Fúria com uniforme que é verde e branco lá atrás, com bandeira, com bola azul, com placa de iluminação. Cara, a bola azul pro jogo à tarde ou de manhã ainda vai. Agora à noite Nossa é complicado. Senhora, é muito difícil. Cara, o goleiro, hein, deve sofrer, porque a bola já é leve, né? Azul ainda. Qual que era aquele goleiro? Era o Eduardo... Da Ponte, Eduardo Martins. Eduardo Martins, né? Ele à noite... Martini, Eduardo Martini, À noite era um terror. Nossa senhora, o Capote sofria de gol. Ia só pelo guiso. Isso. Tá louco. Exatamente, cara, era terrível. Bom, vamos com informações dos clubes do Rio, porque esse Fluminense... Olha, eu vou falar uma coisa. Diniz na seleção? Será? Vitor Lessa. O Fluminense não precisou jogar o seu melhor futebol para vencer fora de casa o Cruzeiro no Mineirão com mais de 50 mil torcedores. A Raposa que vinha de 4 vitórias consecutivas. Na noite desta quarta, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz fez 2-0 com gols de Ganso e Germán Cano. Bruno Rodrigues ainda perdeu um pênalti para o time da casa. E a vitória tricolor ganhou contornos dramáticos na reta final, quando a equipe ficou com 2 jogadores a menos. André foi expulso e Alexander saiu machucado quando não havia mais substituições para fazer. O Flu se segurou na raça para garantir a vitória, que deixa o time momentaneamente na 3ª posição na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. O Flamengo venceu o Goiás por 2-0 no Maracanã com gols de Pedro e Everton Ribeiro e encerrou uma sequência de 3 derrotas que fez a equipe despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros voltaram a subir, se afastaram da zona do rebaixamento e deixaram o adversário da noite dentro do Z4. Apesar da vitória, o clima não foi só de festa no Maraca. Desde antes da bola rolar, a torcida protestou, xingou dirigentes e cobrou os jogadores.
O Botafogo deve ter força máxima para o jogo de logo mais contra o Corinthians às 7h30 da noite no estádio Newton Santos. O Alvinegro é o líder da competição com 100% de aproveitamento nos 4 primeiros jogos e deve ir a campo escalado pelo técnico Luiz Castro com Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas ou Lucas Fernandes, Tietê e Eduardo, Júnior Santos ou Gustavo Sauer, Vitor Sá e Tiquinho Soares. E o Vasco também joga hoje às 7 da noite contra o Coritiba no Couto Pereira com a mesma formação que começou o jogo diante do Fluminense. A tendência é que Rodrigo seja mantido ao lado de Andrei Santos e Jair no meio de campo. Com isso, a equipe deve iniciar com Léo Jardim, Pumita, Robson, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrei e Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Andrei foi liberado pela seleção brasileira sub-20, que vai disputar o Mundial neste mês de maio. Já Marlon Gomes será desfalque porque teve de se apresentar de forma imediata. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. Valeu, Vitor Lessa. Ô, Fábio Chaib, se o Diniz, levando em consideração o segundo gol do Fluminense, que começa com um chapelito de Marcelo lá na lateral esquerda, se o Diniz faz o que faz com o elenco que ele tem nas mãos, será que ele faria melhor tendo a seleção brasileira, ô Fábio Chaib? Para mim é o bola da vez para a seleção brasileira, já que o Ancelotti está negando, né, essa vinda para a seleção brasileira. Surgiu um boato que o Abel Ferreira também recusou um convite da seleção brasileira. Então, no mercado, para mim, Diniz seria o mais propício a comandar a seleção brasileira e seria muito legal de ver essa seleção que teria jogadores de mais qualidade ainda. O problema seria só esse entrosamento, né, já que a seleção se encontra de 2 em 2 meses ou de 1 em 1 mês, mas o Diniz podendo ter jogadores de mais qualidade para implantar esse estilo de jogo dele, acho que seria muito legal para a seleção brasileira que é conhecida mundialmente como futebol arte, né? Acho que se encaixaria muito bem sim, viu, Pio? Dá para dizer que o Fluminense é um dos favoritos nesse Campeonato Brasileiro, Carlão? É um candidato. Eu ainda fico assim com o Palmeiras, ainda acredito no Flamengo, pelo elenco, né? Eu falo muito em razão do elenco. Por futebol, Fluminense ou Fortaleza. Futebol bem jogado. Fluminense ou Fortaleza. Agora, elenco, eficiência, Palmeiras, coloca o Flamengo nesse bolo aí, mas sei, tá com cara de que eu vou mudar de opinião, viu? Porque ontem eu assisti o Fluminense bem consistente, quando precisou se defendeu muito bem. O Fábio vive uma fase enorme, gigante. Nino bem lá atrás, Felipe Melo na saída de bola, porque tem a qualidade. Não vou nem falar de Marcelo, de Ganso. O André foi expulso, mas o Fluminense precisou recuar um pouquinho e se defendeu com segurança. Cara, sensacional. Quando toca a bola, quando vem Marcelo, vem Ganso, Cano se movimentando, o menino John Arias também jogando muita bola. Vai fazer 45 gols. Poxa, o Guga se reencontrando, né? Não é um titular absoluto, mas ontem jogou no lugar do Xavier e foi muito bem. Cara, é prazeroso acompanhar o Fluminense e acho que talvez daqui mais umas 3, 4 rodadas eu vou mudar de opinião. Prefiro esperar um pouquinho mais, mas o Fluminense dá mostras de que tem condições de brigar. A Marlene diz, não gosto de futebol, mas não deixo de acompanhar vocês um dia sequer. Vocês são o máximo. Ô, Marlene. Olha só. Muito obrigado, Marlene. Obrigado. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de maio de 2023. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita chegou a R$ 1.586 em 2022.
O valor é 6,9% superior ao nível apurado no ano anterior, quando foi registrado o menor patamar da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O Nordeste permaneceu com o menor rendimento domiciliar per capita, que foi de R$ 1.011. Já o Sul apareceu com o maior valor de R$ 1.927. O percentual de pessoas com rendimento na população do país subiu de 59,8% para 62,6%. É a maior proporção da série histórica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ajuda à secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, no socorro à Argentina. Em reunião bilateral no Japão, ele disse que se trata de uma questão humanitária. Haddad também destacou que uma união entre Brasil e Estados Unidos nesse tema seria um facilitador para as negociações. Eles estão no país da Ásia para reuniões do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo. Haddad ainda manifestou o desejo de se aproximar mais dos Estados Unidos e disse que as nações da América deveriam estar mais interessadas numa integração maior. Já a secretária americana afirmou que Washington não tem preocupações com os acordos que o Brasil fecha com parceiros como a China. Um homem acusado de estuprar a enteada em 90 ocasiões foi condenado a 1.080 anos de prisão em regime inicial fechado. O julgamento ocorreu em Santa Catarina e foi considerado histórico. O réu foi preso em flagrante ao ser surpreendido pela mãe da criança numa tentativa de violência sexual contra a vítima. O caso tramita em segredo de justiça. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze e 36, só pra gente terminar o assunto, jogo Fluminense e Cruzeiro, Júlio Nascimento, o Amarildo Breni manda aqui pra gente, destaque de ontem na rodada, foi a briga do Bruno Rodrigues e do Henrique Dourado pra bater o pênalti, que aí no fim das contas o Bruno bateu e bateu na trave, né? Pô, Pio, são muitas pontas nessa história, né? A primeira, assim, acho que o Dourado, ele foi mal porque desestabilizou o companheiro, né? Então acho que isso foi um ponto, assim, ruim, apesar de considerar o Henrique Dourado um dos maiores batedores de pênaltis da história. Ele tem muita técnica nesse quesito, nesse fundamento. Mas o Pepa lá, pô, ele ficou olhando, bicho. Parece que ele não tomou nenhuma atitude. Ele falava, não, bate o Henrique, não, bate o Bruno. Não. Ele tava meio perdido, assim, não teve a postura do técnico, sabe? Falou, pô, vai bater o Bruno, o cara é o batedor, ponto. Se errar, errou. E aí eu nunca tinha visto isso. Bater uma briga pra ver quem ia bater pênalti, assim, a ponto do Bruno depois chorar.
E o mais legal de tudo é o Roger Flores comentando, né? A situação. Roger Flores conhecido também por grandes pênaltis na história. Mas tudo bem, eu achei inusitado mesmo, Pio. O Henrique foi mal, né? Foi mal, foi mal. Poxa, tá louco. Talvez ele até daqui pra frente ele seja o batedor oficial, até pela qualidade, como o Julião citou. Mas, poxa, ali ele tinha que respeitar o Bruno, cara. E o primeiro pênalti, o Fábio vive uma fase espetacular. Pô, ele andou pra caramba. Ele avançou demais. Muito. O pênalti foi muito bem anulado. A defesa do Fábio. Aí depois o Bruno já tava mentalmente arrebentado, né? Porque na cabeça dele ele errou realmente o primeiro. Talvez ali por culpa dele, né? Já ficou impressionado. Aí o Henrique Dourado quis pegar a bola, um destempero e outra. Pô, o Henrique chegou ontem no Cruzeiro. Vai querer já sentando respeito, na calma, cara. Meu Deus do céu, foi muito mal. Mostrou um destempero total e depois parece que ele assumiu, né? Pediu desculpas e tal. E o Bruno é menino nosso aqui, né? Não, gente pelo boa amor de pra Deus, caramba. Né? Ô, Fábio Charbi, a imagem do Mano Menezes colocando as mãos na cabeça ontem, desolado no banco de reservas, foi uma imagem interessante de se observar, hein, Fabião? Exatamente, Pio, porque o Internacional vem da segunda derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo no final de semana, já não vem tendo boas atuações na Libertadores, e ontem o Mano Menezes, na entrevista coletiva, chamou a responsabilidade para ele, falou que a culpa é dele mesmo. Um dirigente do Internacional, Felipe Becker, falou que o clima no vestiário, o ambiente no vestiário estava horrível, que o Internacional está com um clima muito pesado, cobrou muito os jogadores por mais uma partida muito abaixo do Internacional, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense, mas por enquanto ele garantiu Mano Menezes. E a coincidência é que essa queda de produção do Internacional, lógico, já não vem muito bem desde o começo do ano, né, comparado com o ano passado, que conseguiu o vice-campeonato brasileiro, mas se dá essa queda depois dessa proposta que o Corinthians fez para ele, né? Acabou não acertando com o Corinthians, acabou ficando no Internacional, mas o time está muito aquém do que os dirigentes, a torcida vaiou muito o time ontem na saída do gramado. O Internacional não está muito tranquilo nesse ano, não. Acho que o arrependimento também pode ter batido. O Paulo da Chácara da Barra, vocês não vão falar sobre penalidade máxima? Ô, Paulo, é só do que a gente tá falando desde ontem. Só estamos falando disso. E se o Guarani não irá afastar o tal Porfírio? Então vamos lá, Julião Nascimento, pro Paulo da Chácara da Barra, como que tá essa situação lá no Brinco? Por enquanto, o Guarani não se manifesta, o assunto está sendo tratado internamente, e o posicionamento do clube, né, pelo que nós apuramos, e a Guarani está esperando, porque até o momento é uma citação, não há uma denúncia em andamento em relação ao Diego Porfírio. Só como, para quem pegou aí o bonde andando, né, o Diego Porfírio ontem foi citado em um dos prints mostrados em conversas de apostadores, de que o Diego Porfírio teria concordado em participar aí desse esquema de manipulação, né. A mensagem é o nome do Diego Porfírio, que ainda estava no Coritiba. O Guarani não tem nenhum envolvimento com isso, é bom ressaltar, era jogador do Coritiba no ano passado, e aí, nesse jogo que o Porfírio é citado, ele de fato recebe uma advertência, por isso que o jogador, a tendência é que seja investigado, aí ele vai ter oportunidade de se explicar ao Ministério Público, se ele for de fato denunciado, ao próprio Guarani, mas o clube reitera que é apenas uma citação, que não vai se pronunciar, vai esperar o desdobramento aí desse caso envolvendo o nome do Diego Porfírio. Os outros jogadores do Coritiba citados, inclusive não só do Coritiba, mas também do Atlético Paranaense, inclusive o Aleph Manga, né, do Coxa, foram afastados. Preventivamente, os clubes afastaram esses jogadores. Sem dúvida, porque é isso que você disse, a gente precisa de muito cuidado quando existe a citação e quando existe... Para alguns jogadores, por exemplo, existem prints do próprio comprovante de que o cara recebeu a grana, o adiantamento, ou se não o print ali do comprovante, mas a própria conversa entre o apostador e o jogador e o atleta já deixa claro que ele recebeu, que ele fez o lance. Não é o caso do Porfírio por enquanto. Até você me chamou a atenção e eu abri aqui a matéria no GE, capa, né, do GE, está muito bem explicada, tem o nome dos jogadores que já
foi comprovado o envolvimento, estão afastados, o que pode acontecer com eles com relação ao clube, com relação à justiça, né? Então acho que para o amante do futebol, quem estiver interessado nesse assunto, mesmo que não goste de futebol, no Globoesporte.com tem uma matéria bacana explicando tudo, quem está, quem não está, quem é citado não participou, ou seja, um combo aí bem didático com relação aí à operação penalidade máxima. Bom, para manter invencibilidade contra a Bolívia querida no próximo sabadão, Júlio Nascimento? Exatamente, o Guarani, tudo bem que foram poucos jogos, né? O Guarani enfrenta o Sampaio Corrêa na década de 70, 77 vence, depois ele fica muito tempo sem jogar contra o Sampaio, os times voltam a se encontrar em 2018, e aí foram 4 jogos no Brinco com bons resultados, né? 2 vitórias do Guarani, 2 empates, ano passado teve uma vitória muito convincente do Guarani por 3-0, teve gol do Giovanni Augusto, gol do Yuri Tanque, gol do Bruno José, enfim, foi um resultado muito positivo, então o Guarani quer seguir aí com esse bom retrospecto, né? Olha para os números aí com o intuito de deixar o elenco motivado, pelo menos para que o aproveitamento em casa permaneça de vitórias. O Guarani sofreu aí, né, Pio, essas 2 derrotas seguidas como visitante, volta aos seus domínios justamente para tentar recuperar essa situação de vitórias dentro da competição. O Diego Porfírio, que nós citamos, foi liberado pelo departamento médico. Se a comissão técnica entender que ele é uma boa opção para o jogo, pode relacionar. Bruno Mendes, ainda como dúvida, mas com poucas chances de participar do jogo. O Enderson, suspenso, foi substituído nas primeiras atividades pelo Matheus Bueno, mas ainda existe aí uma incógnita de quem vai jogar. O Bruno Pivetti tem feito aí avaliações, não bateu o martelo ainda sobre o substituto. E a expectativa é que seja um time muito parecido com o dos últimos jogos, mas com essas baixas, né? O Enderson no meio campo e o Bruno Mendes. E fica a dúvida em relação ao sistema defensivo, Pio. Se o Valber finalmente vai estrear ou se ele vai permanecer no banco de reservas. O Valber ainda não jogou. Foi contratado para disputar jogo a jogo a titularidade com o Alan Santos, mas por enquanto o Valber tem ficado apenas como opção no banco de reservas. É um jogo que a vitória precisa vir, porque foi um começo muito bom, aí depois 2 derrotas, e para mostrar exatamente o que o Guarani busca no campeonato, esse resultado vai mostrar muito, Carlos. É um jogo em que a responsabilidade é total do Guarani. Entendendo um momento mais leve que vive o Sampaio Corrêa, porque venceu o Juventude, vinha também num ambiente pesado, né, sem treinador, agora com o Márcio Fernandes, que faz a sua estreia justamente aqui no Estádio Brinco de Ouro, mas é um jogo para o Guarani confirmar. Mesmo com desfalques, o sistema defensivo, talvez o Alan Santos com problema na panturrilha não deve jogar, mas o Guarani é o dono do jogo, ele tem que vencer a partida, tem que impor um ritmo muito forte desde o início, não deixar que o Sampaio Corrêa goste da partida, não deixar que a partida se equilibre, né? Porque normalmente o Guarani ou o mandante ele vai pressionar para tentar marcar o gol no início, depois o jogo tem um equilíbrio, aí é o perigoso o visitante começar a gostar do jogo. Então o Guarani tem que evitar impor um ritmo muito forte pelos lados, por dentro com o Regis, para vencer o jogo. É jogo para o Guarani confirmar a vitória, até para não sair ali do bloco da frente. O cara fala, saímos do G4. Tá, mas tá ali, sexto, quinto, próximo, uma vitória de pontos, diferença, isso. O importante é permanecer ali naquele bolo e um sprint nas últimas rodadas para aí sim se fixar entre os 4 primeiros. Mas é jogo para o Guarani confirmar. Até porque tem o clássico, e o clássico é aquela coisa, né? Qualquer tem previsão. É normal. Então é um jogo para o Guarani confirmar, sim, diante do Sampaio Corrêa. Ô, Julião, só uma notícia, talvez não muito boa, nem para Antônio Lupe, nem para Adriano Almeida, é que pela foto aqui que eu vejo, aquela parte, e não é obrigação do Guarani, tá, gente? É só uma brincadeira. Aquela parte que passa em frente ao distintivo do Bugre, que é onde os repórteres passam de um tempo para o outro, a grama não está sendo trocada. Então, quando tiver um pouco molhado, pode jogar o tênis fora, né, Julião? Porque ali a gente... Cara, é um brejinho, né? Pio, Guarani e América Mineiro 2019, eu tava passando ali pra trocar pilha de microfone, sei lá, cara. E a grama tava alta, e eu não vi, porque eu tava olhando pra cima.
eu não vi um ninho. Não. Quero. Nossa, Rapaz, a torcida do Guarani vibrava, porque o quero começou a dar um sargante em mim. Pega! E aí eu desviando, correndo do quero. Foi uma cena dantesca que eu nunca vou esquecer. E os meus amigos que estavam presentes no estádio, eles lembram disso até hoje. Eu falei assim, cara, num dia eu quase fui atacado por quero. Eu tive que correr, porque eu fico escondido. Então, atenção, repórter. Olhem para baixo e verifiquem o caminho com a grama alta. Não, e ali é o momento que o torcedor gosta de chamar a gente, conversar, de xingar, exatamente, né? Muito. Então ali você não olha, você vai olhar lá para arquibancada e esquece. Faz como o André Natali, lembra? Que comprou uma bota. Lembra? É verdade, aquelas bota, né? Bota mesmo, é claro que com bota ou sem bota, se você pisar no ninho do quero, não tem jeito. Mas para evitar pelo menos ali o lamaçal, a bota é importante. Pelo menos o formigueiro eles conseguiram acabar. Você normalmente lá no brinco, você é mais assim, cortejado. Sim, né? As palavras de baixo calão desferidas a mim, geralmente elas acontecem no Moisés Lucarelli. Lá no Moisés eu um pouco... Teve uma vez que eu perdi até a paciência com o torcedor. Verdade? É porque foram uns 90 metros, assim, Carlão. De ponta a ponta, assim. Ele me perseguindo. Minha mãe, ele xingou todo mundo entrou no minha irmã, meu pai. Foi todo mundo, cara. Aí aquele dia eu perdi a paciência. Aí eu fui no alambrado, bater boca com ele. Aí o outro que tava do lado falou assim, o louco, o Pio tá nervoso. Ai, meu Deus, que jeito que não fica. Daqui a pouco a gente fala da macaca. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com o Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. CBN Campinas apresenta lançamento dos livros de Milton Jung e Cássia Godoy. Os âncoras do Jornal da CBN estarão em Campinas no dia 11 para uma noite especial de autógrafos. Eles lançam os livros Escute, Expresse e Fale, Domine a Comunicação e Seja um Líder Poderoso e Sou Mulher, Sou Líder, um guia para se comunicar com sucesso. Dia 11 de maio, quinta-feira, às 7 horas da noite, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, Campinas. Compareça e prestigie. Apoio Livraria da Vila. Realização CBN Campinas. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex.
O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. 11h52, a Série B por enquanto tá tendo um dono, né, Fábio Scheibe? Ah, pois é, Rafael Pio. O Vitória ontem realizou um jogo contra o Ceará, atrasado da 4ª rodada, e conseguiu triunfar, conseguiu a vitória. O Vitória, 2-0 contra o Ceará, fora de casa. O Vitória é 100% no campeonato, tem 5 jogos, 5 vitórias, tem 15 pontos nesse momento. Já o Ceará, quem diria, o Ceará abre a zona de rebaixamento, tem apenas 4 pontos em 5 jogos, é o 17º colocado. Ontem também, outro jogo atrasado, Sport 3, Tombense 2, assim a maioria dos times agora tem 5 jogos no campeonato, menos o Sport, que falta cumprir mais 2 jogos ainda atrasados pela final do campeonato pernambucano. É isso, um contra o CRB, outro contra o Vila Nova, né? São os times que tem aí 4 jogos dentro do campeonato. O Vitória mandando por enquanto na Série B. Série B que a Macaquinha, nesse momento, 14ª colocada, 5 pontos ganhos, vai até o Estádio do Café enfrentar o Londrina no domingo, 3h30 da tarde, Júlio Nascimento. O Londrina sem técnico, né? Alexandre Galo caiu depois do início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Edson Vieira. O professor Edson Vieira já tá... Nossa, não sei qual que é a passagem do professor Edson Vieira no Londrina. Talvez a 15ª já, como técnico interino. Já tá habituado a essa situação e é um time que tá numa situação parecida com a Ponte. No caso da Macaca, Pio, o Felipe Moreira enxergou crescimento nos últimos 3 jogos, né? Que a Ponte não perdeu, são 2 empates e 1 vitória. No meio de semana contra o Botafogo, ele vai precisar mexer no time pela 5ª vez consecutiva, porque o Felipe Amaral está fora do jogo, suspenso com o 3º cartão amarelo, mas há a possibilidade dele contar com o Fábio Sanches e também com o Elvis. O Fábio Sanches recuperado de uma lesão muscular, o Elvis recuperado de uma pancada no joelho, são 2 jogadores que devem ficar à disposição no final de semana. Quem, infelizmente, não deve ficar à disposição para a sequência da Série B é o Jean Carlos. Havia até um conflito, Pio, sobre... o tipo de lesão do Jean Carlos, mas ontem o Anderson Nicolau, que é o coordenador de performance da Ponte Preta, aliás, tem um ouvinte que não gosta, né, do termo performance, é o cargo do Anderson Nicolau. Seu Osório. Seu Osório vai ficar maluco com o nome desse cara. Calma, seu Osório. Nossa, seu Osório é bravo, cara. Ele ficou bravo com o que esses dias? Que a gente... que o Cabela falava Cabela. Macaca. Isso. O nome é Ponte Preta, Cabela. Não fica falando macaca toda hora. Seu Osório é bravo, viu, Julião? Então, com a licença, seu Osório, porque é o nome do cargo do Anderson Nicolau, coordenador de performance, ele confirmou que o Jean Carlos ele vai precisar passar por uma cirurgia, Pio, para correção do rompimento do LCA, né, que é o cruzado, e também do colateral. Então são aí o mesmo procedimento cirúrgico, mas para corrigir essa lesão de ligamento do Jean Carlos, a 2ª cirurgia dele, ele tem 20 anos. A Ponte tem buscado tranquilizar o jogador, mostrando exemplos de jogadores que com a mesma idade passaram por 2 cirurgias, mas que depois se recuperaram, jogaram normalmente, mas é claro que além do cuidado médico, é um cuidado emocional e psicológico também com o Jean Carlos, que vai para mais uma cirurgia, Pio. O GE traz a informação, Carlão, que o Londrina está em conversas com o Alan Al, que eu particularmente vou falar para você, é um treinador que eu gosto muito. E ele teve algo parecido no Vila Nova, né? Vila Nova vivia uma situação muito complicada. Não sei se foi ano passado, né? Acho que ano passado. O Vila Nova, o time do coração do nosso Antônio Lupe, aliás, melhoras, Antônio Lupe, segunda-feira estará de volta. E o Alan Al, ele recuperou. O Vila era um fadado ao rebaixamento, era um candidato em potencial, e chegou o Alan Al e deu uma guinada no Vila. O Vila sobreviveu na Série B e hoje até integra aí o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é o momento da Ponte se aproveitar.
O Galo não foi bem, o Londrina não consegue engrenar dentro da Série B, vem o Edson Vieira, conhece o clube, né, aquele famoso auxiliar permanente. É um jogo em que o time do Tubarão vai estar sob pressão, a Ponte fora de casa pode tirar proveito disso. Um jogo equilibrado, mesmo sendo fora de casa, dessa vez eu confio na Ponte. Acho que dá para pensar em resultado positivo, empate, patina um pouquinho, né? Mas podemos até considerar como um bom resultado, a vitória importantíssima. E outra, né? A maneira como a Ponte joga. Se dentro de casa ela joga defensivamente... E eu creio que entre, sabe, idas e vindas, o Felipe até, encontrou, até pela limitação do time, não dá para você jogar exposto numa Série B de Campeonato Brasileiro. Agora, se ele acertar do meio campo para frente, né, a hora que o Elvis engrenar, né, encaixar esse contragolpe, o Dudu é um cara que tem sido aí aproveitado e é importante ele participar desse processo, até porque tem qualidade, Pablo Diego, a Ponte encaixando esse sistema, principalmente essa parte ofensiva, as ações ofensivas da Ponte, se elas se encaixarem, eu vejo a Ponte com possibilidade sim de trazer um bom resultado lá do Estádio do Café. Bom, para terminar, mais algumas participações, mas antes disso, eu errei quando falei em relação ao Jean Carlos, infelizmente, falei uns 6 meses, vai ser mais do que isso, né, Julião? Pio, eu acredito que sim, assim, pelo histórico, né, não tenho aqui o CRM, como diz um professor nosso, né, não dá para apontar a quantidade de meses específica, mas pelo que a gente lembra, assim, de histórico, até do Jean Carlos foram 10 meses, né, a última vez, né, Pio? 10, verdade. Nossa, eu acho que passa de 6, assim, mas só os médicos da Ponte mesmo para esclarecer, né? Bom, tem participação de áudio que chegou pra gente falando do Verdão, tá impossível Palmeiras. Bom dia, meu amigo. Rafael Pio, salve, Vitor aqui de Paulínia. Palmeiras hoje é intensidade pura, meu irmão. Que jogo foi aquele ontem, cara? Coitado do Grêmio. Coitado do Renato Gaúcho. Nossa, nem me fale. Bom dia, meus amigos. Gostaria da opinião de vocês. Acreditam que o Guarani vai ter que contratar na próxima janela para reforçar o elenco? Vai ter, Carlão? É importante, né? Série B, brigar lá em cima, precisa, sim, de contratações, precisa reforçar o elenco. O Diniz vai bem em time porque tem tempo para treinar. A seleção não terá esse tempo. O Eduardo de Americana. Eu acho que o Diniz consegue entrosar uma galerinha mesmo que não esteja no dia a dia. Eu pensei nisso também. Tem treinador que gosta de exercer a profissão, o treinador de futebol. E o treinador de futebol, ele é mais para clubes, está lá diariamente, cuida de várias situações dentro do time, né? E seleção brasileira nem tanto. Não sei, época de Copa do Mundo, Copa América. Mas vamos ver que o Diniz consiga permanecer nesse ritmo aí, quem sabe um dia. O Cris Salvioni mandou uma montagem, que maldade em relação à penalidade máxima. Ai, meu Deus, os memes estão surgindo. Para terminar, 3-2 no confronto. Tava escrito nas estrelas ontem que o Golden State venceria o Lakers, né? Os Lakers, né, Júlio Nascimento? Exatamente, ó, sem querer me gabar, mas meu aproveitamento nas dicas segue impecável nessa série, hein? Segue. Mas eu vou estudar para dar a dica do jogo 6, tá, Pio? Jogo 6, Lakers. Eu acho que acaba o confronto. Eu também. No jogo 6. Eu tô contigo. Eu tô nessa aí. Júlio Nascimento, Fábio Scheib, valeu, até a tarde. Valeu. Valeu, Carlão. Valeu, até a tarde. Arena com o Eliel Almeida às 4. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas.